Vamos orar, meus irmãos? Senhor, nosso Deus e Pai, queremos te agradecer por esse momento, por esse ambiente, pelo que o Senhor tem nos proporcionado de estarmos, mesmo que de forma virtual, mas em espírito, de forma orgânica, nós estaremos presentes em unidade, Senhor. Te pedimos que o Senhor venha lançar luz à nossa consciência, rasgar a nossa ignorância como Sansão rasgou as barbas daquele leão, que o Senhor possa rasgar, ó Pai, a nossa ignorância, que nós possamos sermos iluminados, orientados pelo Senhor, unicamente pelo Senhor. Nós somos apenas um canal, nós somos apenas uma fagulha, cinzas perto de Ti, do Teu grande conhecimento, e que o Senhor possa nos revelar-nos neste momento, tanto neste momento quanto aqueles que estão aqui de forma virtual e ao vivo, mas também aqueles que posteriormente estarão vendo, assistindo, que o Senhor seja a nossa luz. Primeiramente, quero dizer que estamos muito felizes por cada um de vocês. Eu não sei de onde você se encontra, qual a sua cidade, mas depois se quiser colocar aí no chat também, fiquem à vontade. Nós não estaremos aqui, de certa forma, defendendo uma placa. Tanto é que é por isso que muitos de várias denominações estão conosco. Inclusive alguns que se denominam pré, pós, mid, estarão conosco. A proposta dessa imersão, a proposta desse nosso curso é, se alguns apontam textos para um arrebatamento pré-tribulacionista, nós também temos uma outra vertente que apontam textos pós-tribulacionistas. E o interessante é que eles usam a mesma Bíblia. E quando eu falo a mesma Bíblia, ao menos, eu estou me referindo simplesmente aos 66 livros, ok? Então, se eles usam as Escrituras como eles também usam as Escrituras, eu pergunto para os irmãos, existem uma ou muitas interpretações? A resposta dos irmãos certamente será muitas interpretações. Então vamos lá. Existem muitas interpretações, mas concernente à Bíblia, apenas uma interpretação. É assim, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que, embora eu tenha uma, vocês têm outra, eles têm outras, não quer dizer que a Bíblia contém inúmeras interpretações. A Bíblia, ela contém e ela é a palavra de Deus. Então, a turma que diz que a palavra de Deus, ou a Bíblia, contém, é uma verdade. Mas eu não posso deixar de dizer que também a Bíblia é a palavra de Deus. Sendo assim, existe uma doutrina, um Senhor, um batismo. Sendo assim, por que existem muitas denominações? Simples, porque existem muitas interpretações. As nossas interpretações é que podem estar equivocadas, mas nunca as Escrituras. Então talvez você pode perguntar, Garcia, justamente no século 21, nós estamos, ou por que estamos querendo aprender a respeito do arrebatamento, né? Muito simples, e é aqui que eu quero que você se atenha. Portanto, abra a tua Bíblia em Lucas, capítulo de número 12. Se você quiser também compartilhar aí o link dessa aula para alguém, fique à vontade, tá? Lucas, capítulo de número 12, versículo de número 54. Diz assim: E dizia também a multidão: Quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis, lá vem chuva, e assim sucede. 55. E quando assopra o sul, dizeis, haverá calma.
E assim sucede. Então observe que no versículo 54 e 55, os fariseus, eles conseguem, entre aspas, prever ou entender o que acontece pelo tempo. Então, conhecendo o tempo, eu sei o que virá. Até aqui tudo bem? Versículo de número 56. Hipócritas, vocês sabem discernir a face da terra e do céu? Como não sabeis, então, discernir este tempo? Vamos fazer uma equação com esses textos. Eclesiastes, capítulo de número 8. Abre a tua Bíblia lá no livro de Eclesiastes, capítulo de número 8. Eclesiastes, capítulo de número 8. Versículo de número 5. Diz assim, a parte B. E o coração do sábio, o coração de quem? Do sábio, discernirá o tempo e o juízo. Mateus, capítulo de número 24. Abre a tua Bíblia em Mateus, capítulo de número 24. Versículo de número 1 a seguir. Mateus, capítulo 24, versículo de número 1 a seguir. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo, dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Peraí. Marcos 16 diz o seguinte, ide por todo mundo, pregai o meu evangelho, aquele que crê e for batizado será salvo. Dependendo da tradução, ide fazei discípulos. Peraí. Nós dizemos que somos discípulos, mas que discípulos são esses que não estão interessados em conhecer a respeito do fim dos tempos? Vou repetir. Que discípulos são esses que dizemos que somos? Quando que se tem uma imersão, e que por sinal às vezes gratuita, que não chama a atenção nem um pouquinho sequer para ouvir algo. E nem que seja, ou nem que fosse uma imersão gratuita, mas um bate-papo, uma comunhão de mesa, onde estão falando a respeito do fim dos tempos. E é claro que nós precisamos atentarmos, principalmente no versículo de número 4. O quê? O versículo de número 4 de Mateus 24 diz, e Jesus respondendo disse-lhe, acautelai-vos, que ninguém vos engane. E cá para nós, irmãos, alguns aqui nunca me viram, estão me vendo pela primeira vez. Nunca ouviu falar de Luiz Garcia. Consequentemente, vocês precisavam já adentrar nessa imersão sendo cauteloso. Embora eu deixei alguns links para que os irmãos pudessem me conhecer, a denominação que eu frequento, o pastor de qual estou debaixo, de certa forma, do governo no corpo de Cristo, aonde eu moro, aonde eu congrego, aonde eu tenho comunhão com os irmãos. Tudo isso é válido os irmãos perceberem e conhecerem. Até porque Jesus disse, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Então, os irmãos já pensaram que eu poderia estar aqui já com a intenção de querer enganar muitos? Então nós precisamos, principalmente, seja qual livro que pegarmos, qual sejam os cursos que fizermos, quais sejam as mesas aonde estivermos, nós precisamos ter cautela. E para você entender o que eu quero dizer concernente a esse contexto, existe uma turma que fala que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Existe uma turma que diz que a igreja passará pela grande tribulação e será arrebatada
pós ou após e no final da grande tribulação. E se eu dizer para os irmãos que se nós encontrarmos o ponto de equilíbrio disso, quem sabe, talvez, e que bom se fosse, pudesse dar as mãos esses dois pensamentos e sentarmos numa mesa e tomarmos um bom café. Será que alguém aqui gosta de café? Pois é. Embora o café estando caro, mas aquele pingado eu acho que ainda dá. Então, quem sabe nessa imersão você consiga compreender, eu não vou afirmar, mas quem sabe você possa compreender que há essa possibilidade de darmos as mãos. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que há a possibilidade de que tanto os pré-tribulacionistas como os pós-tribulacionistas estarem falando verdades apenas uma questão de sentar à mesa e tomar um café para ajeitar esses pensamentos. Por quê? Porque enquanto os pré-tribulacionistas dizem que toda a igreja será arrebatada, eu pergunto para os irmãos, como que fica essa passagem aqui? Mateus, capítulo de número 7, o versículo de número 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Se você quiser anotar, anote. Todas as vezes e as expressões que Jesus e os apóstolos usam para reino dos céus, está se referindo a milênio. Está se referindo à era vindoura, ao mundo vindouro. Ou seja, eu creio que todos, mas só para uma questão de informação e para sintonizarmos, talvez você pense que a última semana de Daniel já se cumpriu, talvez você é milenista, né? Porém, nós estamos aqui dentro de um pensamento de que a última semana de Daniel ainda não se cumpriu. Sendo assim, resta uma semana. E se são semana? E se é semana? É uma semana de anos. Se é uma semana de anos, resta ainda 7 anos para se cumprir. Ok? E por que eu estou dizendo que o reino dos céus é o milênio? E por que eu estou citando a última semana como 7 anos? Simples. É no final desse último ano, ou seja, no final do 7º ano, tem a guerra, a batalha do Armagedon, e depois entra o milênio, de forma literal. Então, quando Jesus está mencionando isso aqui, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Se eu colocar milênio, eu poderia então dizer, parafraseando, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no milênio, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mas olha que interessante. Versículo 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Porém o Senhor vai dizer, nunca vos conheci. Apartai-vos, vós que praticais a iniquidade. A iniquidade, inclusive, pode ser fazer para Deus sem ter a participação de Deus. Um texto muito conhecido, Ezequiel 28. Tem uma forma literal sobre o rei, como também tem uma parte tipológica, profética, no mundo espiritual apontando para rei Léo Ben-Shahar, ou seja, Lúcifer, o luzeiro. O texto diz, tu eras querubins ungido. E o texto vai nos mencionando e chega num ponto que diz, até que foi achado e encontrado iniquidade em ti. Espera aí. O que seria achado iniquidade em ti? De forma simples, é aquele que está fazendo para Deus
sem ter Deus. Então quer dizer que estes estão fazendo para Deus sem ser a vontade de Deus. O que eu estou querendo dizer para vocês? Vocês sabiam que nem tudo que é certo é santo? Qual que é o nosso problema? O nosso problema é medir errado como pecado, errado como profano. Mas se eu dizer para vocês que um certo fora do propósito, ele perde o sentido, e perdendo o sentido, ele se torna profano. Se tornando profano, um certo, sendo feito, pode se tornar iniquidade, não sendo a vontade. Rapidinho, só para vocês entenderem isso aqui. Deixa aqui em Mateus 7. Lá em Atos, capítulo de número 16, não vou nem abrir, só vou ler. Se você quiser anotar, anota. Atos 16, o texto diz o seguinte, vamos ler. Versículo 6, Atos 16, 6. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos, foram o quê? Impedidos. Espera aí. Alguém os estão ou está impedindo. Se você for lá em Marcos 16, 15, o texto diz o quê? Ide por todo mundo e o quê? E pregai a palavra. Tá, esse versículo 6 está dizendo que o Espírito Santo está impedindo Paulo de fazer. Vamos ler o texto? Foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar ou de pregar a palavra. Peraí, irmãos. Vou fazer uma pergunta para vocês. É certo ou não é certo pregar a palavra? Todos vão me dizer, é certo. Mas o que o texto está nos dizendo? O Espírito Santo está impedindo. Aí eu pergunto para os irmãos, se o Espírito Santo está dizendo não é para ir, embora sendo certo, fazendo certo, com o Espírito Santo dizendo não, eu te pergunto, se torna ou não errado? Se torna ou não profano? Se torna ou não rebeldia? Mas espera aí, é algo certo, porque é um mandamento. Mas existe um impedimento, e o impedimento não é humano, o impedimento é divino. É o próprio Espírito Santo dizendo, não vai. Então você consegue entender que o certo fora do seu propósito, ele se torna não vontade? Talvez seja por isso que aqueles que fizeram muitas coisas no nome de Jesus, eles têm ouvido não do Espírito Santo, mas fizeram. Porque nem sempre o certo a se fazer é vontade de Deus. Eu poderia citar muitas passagens. Eu posso citar um texto, dois contextos do Primeiro Testamento, um com Noemi, Elimeleque, e um outro com Saul. Com Noemi e Elimeleque, vamos lá, é certo ou é errado você lutar, batalhar, trabalhar para que a fome não chegue na sua família? Você vai me dizer que é certo. Mas quando que o certo se tornou profano? Quando a partir de Deuteronômio 23, Deus disse, nenhum moabita, nenhum amonita vai entrar na congregação de vocês. Se não é nem para um amonita e nem um moabita adentrar a congregação de vocês, imagine vocês adentrar a congregação deles. O que aconteceu? Elimeleque estava adentrando Moabe, porque eles estavam em Belém de Judá e com receio e com medo, eles desceram para Moabe. Tá vendo que é certo você descer para preservar a família? Mas no mesmo momento, esse certo fora do propósito se torna algo fora da vontade? Conclusão, você conhece a história. Morre Elimeleque, morre Quilion e... fugiu o nome. Quilion e Malom, se não me engano. Depois nós temos Saul. O Senhor disse, é para vocês exterminar os amalequitas. É para vocês exterminarem todos os animais. Aí Saul foi lá, preservou Abimeleque e preservou alguns animais.
Aí eu pergunto para vocês, no contexto da aliança do Primeiro Testamento, oferecer sacrifício, é bom ou é ruim? É certo ou é errado? É certo, é agradável. Qual que é o problema? Ele ofereceu sacrifício que, embora sendo certo, mas fora da vontade, porque a vontade não era sacrificar. A vontade era o quê? Exterminar todos os animais. Por isso que o texto de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23, diz: a desobediência é pior do que mexer com demônios. Por isso, o melhor é obedecer do que, embora sendo certo, oferecer sacrifícios mais fora da vontade. Garcia, por que você está dizendo, por que você está usando esses argumentos? Muito simples. Se toda a igreja, segundo os pré-tribulacionistas, dizem que vai subir, vamos pegar toda a igreja que, detalhe, eles não estão pecando. Ou embora estando pecando, que eu creio que é muito difícil você viver uma vida 100% sem pecar, mas digamos que são aqueles pecados involuntários e pecados que são confessados e deixados. E acima disso, são pessoas que até fazem a obra de Deus, expulsam demônios, profetizam. Ok? Para alguns pré-tribulacionistas, essa visão, o que o texto nos diz? O que o texto nos diz? O texto nos diz o quê? Segundo eles, que toda a igreja vai subir. Então, nesse contexto, toda a igreja vai subir, se eu falar para vocês assim, ó, os que estão em pecado vão subir, automaticamente vocês vão me dizer que não. Mas então vamos simplesmente pegar o quê? Pegar o contexto de pessoas que não estão pecando e que estão fazendo a obra. Mas qual que é o problema? Você consegue entender que essa galera que, embora estando fazendo a obra de Deus, eles estão em rebeldia contra a vontade? Aí eu te pergunto, eles não estão, em certo sentido, pecando, como fornicação, adultério, lascívia ou algo do tipo, obras da carne, Gálatas 5. Mas essa galera são aquela galera que, após serem regenerados, ou seja, nascerem de novo, ok? O texto de Coríntios capítulo 12, o texto de Coríntios capítulo de número 12, o texto nos diz o quê? O texto nos diz que o Espírito Santo, o Senhor, ele colocou os membros no corpo conforme ele quis. Então não é porque você achou que o pé é legal ou a mão é legal e você vai ser o que você quer. No corpo de Cristo existe uma cabeça, e essa cabeça é ele quem comanda o que cada um será no seu corpo. Em outras palavras, é ele quem vai decidir o que é que você vai fazer, o que é que você vai ser como membro no corpo. Então, se ele disse para você ser mão e você achou legal e atraente ser mão ou ser pé, sucessivamente, ou seja, ele disse, você vai ser pé e você achou atraente ser mão e quer fazer o que a mão faz, você consegue entender que você está em rebeldia contra o propósito da cabeça do corpo que é Cristo? Então você consegue entender que, embora você estando no corpo de Cristo, regenerado, nascido de novo, mas sendo e fazendo as obras de uma mão, você está indo contra a vontade do cabeça do corpo, que colocou você como pé e pediu para você trabalhar como pé? Então eu te pergunto, nesse sentido, é imoral isso? Não, não é imoral. Então você consegue entender que se dentro do contexto houve disciplina para que, embora fazendo a obra de Deus, mas fora da sua vontade, eles tiveram que pagar, eles tiveram consequências, aí eu pergunto para você, existe algo melhor, maior do que estar com ele nas mansões celestiais? Ser raptado com ele antes da grande tribulação? Eu creio que não. Então, se não existe algo tão melhor quanto estar com ele, você acha que isso será a recompensa daqueles que ele colocou para ser pé e decidiram trabalhar como mão? Você está vendo que o problema nem sempre é o pecado imoral em si?
mas é algo supremo, é fazer a vontade? Em outras palavras, vou traduzir para você entender. Deus te chamou você para ser um evangelista, mas você quer ser pastor. Deus te chamou você para ser pastor, você quer ser um mestre. Deus chamou você para ser um mestre, mas você quer ser músico. Você consegue entender isso? Tudo e todas as coisas cooperam para a obra, e todos e tudo isso glorifica o Senhor. Mas nós precisamos entender que para cada um de nós, Ele nos chamou de acordo com a necessidade do que Ele nos colocou no corpo. E se rebelar contra isso, mesmo fazendo a sua vontade, para Ele, isso é como uma obra de rebeldia. Em outras palavras, a ideia do pré-tribulacionista, que ele vai arrebatar todos que não estão de forma imoral, mas que estão fazendo a obra de Deus, você consegue entender que estes que inclusive estão fazendo a obra de Deus, nem sempre é a vontade de Deus na obra que estão fazendo? Aí se você falar para mim, Garcia, cadê o texto? Poxa, eu estou há mais de 20 minutos aqui, 30 minutos eu posso dizer, tentando falar para você, Mateus 7, levando e trazendo o texto de Ruth, levando e trazendo o texto de Samuel, percorrendo por Coríntios, capítulo 12. Garcia, quer dizer então que não há o arrebatamento pré-tribulacionista? Muito pelo contrário. É e tem, mas não é da forma que muitos estão interpretando, porque você consegue entender que dentro desse pensamento pré-tribulacionista, eu estou isentando os que, embora fazem a obra de Deus, mas que não é a vontade de Deus, está tudo bem? Em outras palavras, eu não assumo e não conscientizo a responsabilidade de pessoas que estão inseridas no corpo de Cristo como mão, mas estão trabalhando como pé. Porque nessa visão, basta fazer a obra de Deus e não pecar, e todos serão arrebatados antes da grande tribulação. Nós vamos percorrer. E digo de passagem, eu creio nesse rapto pré-tribulacionista. Mas dessa forma, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Pelo amor de Deus. Eu preciso saber para continuar aqui. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? O que eu quero dizer, e não estou olhando nem para os pecados, estou dizendo para uma turma que, embora os pecados até são involuntários, mas eles confessam, deixam e tentam viver fazendo a obra de Deus. Mas qual que é o problema mediante o que eu mostrei para vocês? O que eu mostrei para vocês é muito simples, são pessoas que estão fazendo a obra de Deus, mas são obras que o Senhor não os pediu para fazer. E, embora sendo a obra de Deus naquilo que o Senhor não pediu para fazer, você consegue entender que me coloca em uma posição de um rebelde? Então você consegue entender que dentro do pensamento pré-tribulacionista, dos quais toda a igreja que faz a obra de Deus e é arrependido dos seus pecados, todos vão subir, mas dentro dessa ótica não é bem assim? Então quer dizer que da forma com que eu ensino até o pré-tribulacionismo, de um rapto antes da grande tribulação, nesse pensamento eu não consigo trazer a consciência da responsabilidade de quem somos no corpo e o que devemos fazer no corpo, e que não é uma questão de apenas fazer a obra de Deus, mas fazer segundo a sua vontade. Você consegue entender que não é simplesmente ser pastor, é fazer e ser pastor dentro da vontade que ele me estabeleceu para ser? Você consegue entender que não é apenas pregar, mas é pregar para a vontade do povo que ele me estabeleceu para me pregar? Você consegue entender que não é viver uma vida de acordo com o que é certo, deixar de viver a vida de uma forma que é errada, mas é viver a vida a partir daquilo que é santo? Talvez seja por isso que você está gastando a vida toda perguntando para Deus como que ora para dar certo, quando na verdade ele diz para você,
parar um pouco e orar para que você possa fazer aquilo que é santo? Porque não é uma questão de fazer o que é certo para dar certo, é uma questão de fazer a vontade para fazer aquilo que é bom. Aleluia! Alguém está entendendo o que eu estou falando aí ou está difícil? Isso aqui é apenas uma introdução, irmãos. É apenas uma introdução para vocês entenderem a profundidade disso. Aí tem gente que diz, não, para que estudar? Para que conhecer? Muito simples. Aí sim, vamos lá? Vamos lá para a aula, então? A aula não começou. Vamos então para a aula? Vamos voltar para o texto de Mateus 24? Vocês estão entendendo aí o que eu estou falando? Vocês conseguem perceber o que eu estou dizendo para vocês aí? Vocês estão entendendo? Diga sim aí, diga ok, diga amém aí no chat. E vamos voltar aqui. Por que é necessário nós conhecermos a respeito das profecias? Primeiro, para que quando apontar um abusador da fé, um mercenário da fé, ou algo do tipo, não te engane. Porque eu tenho certeza que boa parte aqui é conhecedora de que aquelas profecias, aqueles vídeos na internet circularam muito sobre o 8º Papa, o 8º Rei. E detalhe, você consegue entender que pessoas que se dizem pré-tribulacionistas, ou seja, que serão arrebatados antes do aparecimento do filho do pecado, do filho iníquo, do homem iníquo, a igreja, ou para eles, seremos raptados? Eles têm essa ideia, e você consegue entender que alguns entraram em ansiedade. Por quê? Porque acreditaram, de certa forma, que o 8º Papa seria o anticristo. Aí eu perguntei em uma reunião nossa aqui. Falei assim, você que diz ser pré-tribulacionista, que a igreja vai ser tirada, ou que seremos raptados antes que o homem do pecado se manifeste, por que você está ansioso? Porque, se eu não me engano, o Papa, foi no dia 20, né? Dia 18, eu acho, que ele tomou posse, que foi revelado. Aí eu perguntei, e você? Se você está aqui, uma ou outra. Ou o Papa, de fato, não é o anticristo, ou segundo, os pré-tribulacionistas estão tudo errado, porque nós ficamos. Mas você consegue entender que, inclusive, pessoas que têm a convicção pré em si, foram ludibriadas, foram enganadas, foram persuadidas e perderam a paz em si, porque passaram a crer, porque veio batendo certinho? Mas alguns estão dizendo, não compensa estudar as Escrituras. Não compensa fazer um curso, comprar um livro, estudar a palavra, estudar sobre Apocalipse. Qual que é o problema? E o que Jesus está nos mostrando? O texto nos diz, primeiro, versículo 4, Mateus 24, 4. E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane. Por quê? Porque os discípulos estão querendo aprender. A pergunta é, aprender sobre quê? Muito simples. Vamos lá? Versículo 2. Jesus, porém, lhe disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra. Versículo de número 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos, quando serão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então observem, que sinal haverá? Quando será? Você consegue entender, para mim ser quando, o sinal e o fim dos tempos? Você consegue compreender e ser convencido comigo que eu preciso conhecer? Como que eu vou saber sobre quando acontecer, o sinal e o fim dos tempos, sem conhecer? Apocalipse. Para você que não gosta, que foi alguém ou que é alguém igual eu antigamente. Será que você se assemelha comigo antes?
Não, eu não vou estudar Apocalipse porque é muito tipológico. É muita figura, é muito bicho, é muito monstro, é muito símbolo. Não, é muito paradoxo. Não, não dá. Outros têm medo de estudar. Outros têm medo de estudar. Não é? Talvez seja por isso, irmão. Eu preciso falar isso. Eu preciso falar isso. Quando você pega a leitura da Bíblia em um ano, você vai ler bonitinho, Gênesis, não é? Êxodo. Quando chega Levítico, o que você faz? Fala para mim, não minta para mim. O que você faz com Levítico? Ou boa parte de nós fazíamos, ou alguns ainda fazem. Pula. Deuteronômio, que é uma repetição para a nação ou para a geração nova que nasceu no deserto, é uma repetição? Também se pula. Sim ou não? Será que é só eu que pulava? Não é possível. Aí, vamos lá. O texto de Hebreus diz, Paulo também fala em Colossenses, as coisas que foram faladas, vivenciadas no Primeiro Testamento, é sombra de uma realidade do porvir que havia de vir, que é Cristo. Então vocês conseguem entender que, pulando Levítico, Deuteronômio, eu não tenho a primazia, eu não tenho a luz do que representa, em essência, o sacrifício de Cristo. Por quê? Porque se tem o sentido, o significado das ofertas, dos sacrifícios, é em Levítico, é em Deuteronômio. E tudo isso e tudo aquilo apontava para quê e para quem? Para Cristo. Então você consegue entender que quando eu pulo Levítico, quando eu pulo Levítico, quando eu pulo Deuteronômio, eu estou pulando o entendimento pleno da tipologia do que é Cristo, da cruz e do sacrifício? Talvez seja por isso que a igreja brasileira não conheça tanto de sacrifício. Talvez seja por isso que a igreja brasileira ignora tanto a mesa do Senhor. Talvez seja por isso que a igreja brasileira ela ignora o que de fato é o evangelho na essência. Por que eu estou dizendo isso? Porque Apocalipse capítulo 1, corre lá. Vou tomar uma aguinha aqui. Apocalipse, capítulo de número 1. Versículo de número 1. Diz assim: revelação de Jesus Cristo. Peraí. O que significa Apocalipse? Manifestação. Revelação, sim ou não? Então vamos lá. O livro de Apocalipse, com seus 22 capítulos. Vamos lá. O livro do Apocalipse, com seus 22 capítulos, segundo o capítulo 1 e segundo o capítulo 1 e o versículo 1, é a revelação de quem, irmãos? É a revelação de Cristo. Como que você ignora conhecer quem é Cristo? E não é de uma forma voluntária que você passa a querer ignorar, mas é o diabo, pelos sofismas e pelo engano, coloca na sua consciência que é algo tipológico, muito simbolismo, é difícil de entender, mas você nem procurou ler, você nem procurou estudar. Você nem procurou gastar um mês estudando isso aqui, pedindo ao Senhor iluminação, e você ignora. Vocês conseguem entender? Mas o texto diz, isso é revelação de Cristo. E vamos lá. Se é revelação de Cristo, olha o versículo 3. Bem-aventurado aquele, primeiro, que lê. 2, que ouvem as profecias, a palavra deste livro, desta profecia. E 3, e guardam
e praticam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Aí vem a galera dizer que não precisa sentar numa mesa e aprender e conhecer sobre o fim dos tempos. Sendo que é o próprio Cristo que está dizendo, primeiro, bem-aventurado é aquele que lê, é aquele que ouve, igual vocês estão me ouvindo. E por que isso? Muito simples. Por que isso? Né? Por quê? Eu fiz algumas anotações aqui e eu vou aplicar isso, ok? Eu vou aplicar isso, tá certo? Bom, abre a tua Bíblia em Malaquias, capítulo de número 2. Malaquias, capítulo 4, perdão. Versículo de número 2, diz assim: Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Nós sabemos quem é o sol da justiça. Aí eu pergunto para vocês, o sol, ele está na noite ou ele está no dia? No dia. O sol, nós até então não conseguimos visualizá-lo à noite, até porque é noite por causa da ausência do sol. Mas nós conseguimos visualizar algo. Calma aí que você já vai entender. Então eu tenho um sol da justiça. E que ele disse que ele vai voltar. Ok? Ele vai voltar. Muito simples, rapidinho. João, capítulo 14. Tá me acompanhando aí? João, capítulo de número 14. Versículo de número 3. E quando eu for. Então ele está dizendo, quando eu for. Hoje já sabemos que ele foi. Então esse primeiro texto, essa primeira parte, cumpriu. Quando eu for. E vos preparar lugar, virei outra vez. Ele veio outra vez? Não. Então quer dizer que, sendo ele o sol da justiça, enquanto o sol da justiça não volta, é noite. Abra a tua Bíblia em João. Creio que você já está com ela aberta aí. Mas olha o motivo. Capítulo 13 e versículo de número 30. Irmãos, isso aqui é simples, mas é profundo ao nosso espírito. É simples, mas é profundo ao nosso espírito. Ok? Vamos lá. Versículo 30. E tendo ele tomado o bocado, saiu logo. Quem é que está saindo? Judas. Em qual contexto? Em um contexto de lava-pés, de Páscoa e de ceia. Então Judas está saindo. E olha o que o texto diz. E era já noite. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Para você que congrega ou para você que tem essa comunhão do corpo de Cristo e que participa da ceia, você vai entender muito bem do que eu vou dizer. Capítulo 11, e aqui eu já digo para vocês, existe um tempo do qual a ceia vai terminar. Existe um período do qual a ceia vai terminar. Porque hoje é em memória. Mas quando a memória tornar-se manifesta ou manifestar, não faz mais sentido lembrarmos, porque agora temos a realidade. Por isso, olha só, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice,
anunciais. O quê? A morte do Senhor. O que Judas saiu para fazer? Entregá-lo para ser morto. E o texto está dizendo, todas as vezes que vocês reunirem, vocês anunciam isto. Ok? Anunciais a morte até que venha. Vamos tentar fazer uma equação disso. Malaquias 3 diz que vai se manifestar o sol. Enquanto o sol não se manifesta, é noite. João 14 diz, eu vou, mas vou voltar. Coríntios 11 diz, todas as vezes que você reúne, vocês anunciam a morte. Quer dizer, então, que toda reunião de ceia é para dizer, sempre haverá um Judas na mesa, mas sempre haverá uma esperança, porque aquele que morreu, ressuscitou. E ressuscitando, ele disse, cedo, breve, voltarei. Então quer dizer que na sua morte, até a sua volta, o que está acontecendo aí? Noite. Então você consegue entender que quando e como ninguém entende a respeito da sua volta, é escuro? Se é escuro, é por isso que você está aqui comigo. É por isso que outros vão ver. Porque assim como Cristo referenciou a igreja como candeeiro, o candeeiro é luz. E nós temos o óleo do Espírito para pavimentar essa graça e lançar luz sobre a noite em que vivemos, dizendo, já já ele está voltando. Porque a luz das Escrituras vai lançando e fazendo essa iluminação aos nossos olhos. E por que eu faço questão disso, da noite? Porque Jesus, em Apocalipse, ele diz que ele também é a estrela da manhã. E Pedro, na sua carta, corre lá. Segunda carta de Pedro, no capítulo de número 1, irmãos. Segunda carta de Pedro, no capítulo de número 1. E no versículo de número 19, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual fazem bem em estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça, e a estrela da alva apareça em vossos corações. Talvez você comece a entender Lucas, capítulo de número 21, o versículo de número 34. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se encarreguem de glutonaria, de embriaguez, de cuidados da vida, e venham sobre vós de improviso aquele dia. Por quê? Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Versículo 36. Vigiai, pois em todo tempo orando. Para quê? Para que sejais ávidos por dignos de escapar de todas estas coisas que hão de acontecer. Mateus, capítulo de número 24, é o mesmo contexto. Se Jesus é tanto a estrela da manhã como o sol da justiça, eu faço uma pergunta para vocês. Existe ou não uma diferença entre enxergar Cristo como estrela da manhã e enxergar Cristo como o sol da justiça, sim ou não? É bem verdade que sim. Por quê? Porque Jesus, sendo enxergado, sendo visualizado como o sol da justiça,
todo o olho verá. Tanto aqueles que acordam a quê? À 8 da manhã, a 11 da manhã, inclusive até tarde do dia, 15 horas da tarde. Eles enxergam o quê? O sol. Agora, enxergar Cristo como estrela da manhã são apenas aqueles que estão vigiando na vigília da madrugada, porque a estrela da alva só aparece à noite. E a estrela da alva não é para todos. Por quê? Porque a estrela da alva são apenas para aqueles que estão vigiando, não estão se embriagando com coisas dessa vida, não estão vivendo como qualquer um, simplesmente pelo que é certo, evitando o que é errado. São aqueles que estão seguindo o Cordeiro por onde quer que vá. Eles não perdem um Cordeiro de vista. As coisas da vida chamam e tentam chamar a atenção deles, mas eles dizem, eu estou ocupado demais. E eles perguntam, ocupado demais com o quê? Eu não quero perder o Cordeiro de vista. Eu não quero perder o Cordeiro de vista. Eu não quero conhecê-lo apenas como o sol da justiça, porque isso é para todos. Tanto faz acordar 8 da manhã, como acordar 11 horas da tarde, 11 horas da manhã, como acordar 16 horas da tarde. Mas eu quero conhecer ele na sua maior intimidade. Por quê? Porque enxergar o Cordeiro como estrela da manhã é para poucos. Enquanto muitos estão dormindo, eu estou vigiando. E ele vai aparecer simplesmente para aqueles que estão vigiando. Este é o rapto que ele vai levar-nos antes que manifeste a grande tribulação. Talvez você comece a entender. Estarão 2 no campo. A ideia não é o horário. A ideia é, eu vou tirar. E tirar como? Aqueles que estão vigiando. Aqueles que não estão fazendo, aí os que estão desde o início vai entender. Eu vou levar não aqueles que estão fazendo a minha obra, mas eu vou levar aqueles que estão fazendo a minha obra dentro da minha vontade, porque ser arrebatado antes da grande tribulação não é a questão de ir para o culto, de fazer a obra, de pregar, de cantar, de tocar. Mas a questão é fazer a obra de acordo com a vontade. Ele vai buscar estes, é o que se encontram vigiando, porque conhecem as Escrituras. E por que devemos conhecer a respeito do fim dos tempos? Fora o argumento e os exemplos que eu disse a respeito de Daniel Mastral, que veio enganando muitos cristãos, muitos curiosos da fé. Ok? Por que devemos conhecer? Muito simples. Porque nós nos atemos dentro do início dessa aula, no capítulo 12, no versículo 54 e 55. Vocês, por conhecer o tempo, sabem como agir. Sendo assim, porque nós estamos vivendo de qualquer jeito. Porque alguns estão pensando que Jesus vai voltar daqui 30 anos, outro daqui 500 anos. Mas possa ser que ele possa voltar à meia-noite de hoje. Mas como que eu sei quando ele está mais perto? No contexto profético. Trazendo para o contexto do texto que lemos, Lucas 12, 54 e 55, por que os fariseus tinham uma atitude diferente concernente ao tempo? Porque conhecendo o tempo, eles sabiam se choveria ou se viria vento. Conhecendo se choveria ou se fazia vento, eles conseguiriam se movimentar de acordo com o conhecer. Sendo assim, conhecer, bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve, aquele que pratica, aquele que conhece, ele sabe o quê? Ele sabe se de fato a estrela da alva está perto. Se isso é cumprimento profético. E eu gosto muito de um escritor chamado Christian Shane e também Stephen Kahn, que ele diz o seguinte: eu creio que isso aqui é muito para quem é casado,
para as irmãs, para as mulheres. Em que sentido? Elas lavam a roupa, colocam no varal. Aí, de repente, tá dentro de casa. Aí, se a porta tá aberta, de repente bate. Elas vão ver, peraí. E percebe que é uma ventania. Elas olham para o alto, vê a nuvem se movimentando, vê o tempo fechando, peraí. Embora elas não sendo meteorologistas, ok? Não entendendo muito, mas ao menos ela tem um certo discernimento. Qual que é o discernimento? Fechou o tempo, vai chover. Elas lembram, coloquei a minha roupa no varal. A pergunta é, o que elas fazem com a roupa no varal mediante o tempo que se fechou? Será que elas recolhem? Não é possível. Será que é só aqui em casa? A pergunta é, por que elas recolhem? Muito simples. Porque pelo tempo que elas conheceram, elas deduziram ou discerniram que iria chover. Logo, elas tiveram uma ação, retirar a roupa do varal para que a chuva não molhasse. Qual que é o problema? Tem muita gente ignorando sobre profecia, sobre a escatologia. E qual que é o problemão? Jesus pode estar de fato às portas, em uma iminência. Mas você caiu no conto do vigário. É só uma nuvinha só. É nuvinha passageira. Pode deixar a roupa do jeito que está no varal. Não precisa estudar escatologia, não. Não precisa orar, não. Não precisa fazer a vontade de Deus, não. Só fazendo a obra de Deus, que é isso, tá bom. Mas graças a Deus que você está aqui. E que você possa levar luz para outros. Porque você conhecendo as Escrituras, você pode dizer, o meu coração é sábio. E segundo o sábio em Eclesiastes, ele diz que um coração sábio, ele sabe discernir a questão dos tempos. E se um fariseu consegue discernir sobre o céu e a terra, quanto mais a igreja que tem um espírito que inspirou a respeito do fim dos tempos, quanto mais nós não vamos saber se daqui a pouco a estrela da alva vai aparecer ou não. Mas deixa eu, ao menos, no pior das hipóteses, tranquilizar o seu coração. Se você estiver vivo e não ver a estrela da alva, a pergunta é, ele vai vir para aqueles que estão vigiando. Quem não for encontrado vigiando, em que sentido? Vamos nos ater de novo. Qual que é o problema dos pré-tribulacionistas? Que interpretam, inclusive, de forma equivocada, ao menos, no meu ponto de vista. Eu vou repetir. Porque muitos pré-tribulacionistas afirmam, viva uma vida de santidade, ou seja, embora você peca, mas de forma involuntária você confessa e deixa, e continue fazendo a obra de Deus, não importa se é ou não a vontade. Esses pré-tribulacionistas, eles trazem uma visão irresponsáveis. E mediante tudo aquilo que nós lemos, mesmo você não pecando e fazendo a obra de Deus, mas sem ser à vontade, você corre um risco sério de ficar. Aí eu pergunto, o camarada, podendo ficar, ele deixou de ser salvo? Ele deixou, vou usar uma palavra mais agressiva, ele deixou de ser igreja? Ele deixou ou não de ser salvo? Porque ele ficou. Detalhe, já provei por A mais B que fazer a obra sem ser à vontade é rebeldia. E rebeldia, 1 Samuel 15, 23, é pior do que mexer com os demônios. Quer dizer que tem crente que está sendo
visto por Cristo, entre aspas, tá, irmãos? Pelo amor de Deus, como um macumbeiro santo. Não fique escandalizado com isso não, porque se eu for de postar os textos do que Cristo disse, do que Deus disse, você sabia que tem um texto? Lá vai eu, né? Tava indo bom até agora, Garcia, agora você começou a esculambar. Não, você sabia que tem um texto que tem culto para Deus que é como esterco? A pergunta é, o que é esterco para você na sua região aí? Você sabia que para Deus tem cultos que é como esterco? E se você achou agressivo, não fui eu que disse. Foi Deus que disse. Não vou te dar o versículo não, porque eu não estou aqui para dar nada de bombejada para vocês. Eu estou aqui para apontar o caminho e vocês serem orientados nisso. Mas eu vou dar o livro. Malaquias. Depois você lê lá. Ele diz assim, ó, os vossos sacrifícios, seus sacerdotes, estão sendo como um esterco para mim. Se você acha agressivo isso, prepare-se para não cair da cadeira. No que eu vou te dizer, no que ele disse. Não é eu, é o texto. O texto diz, eu vou pegar esse esterco e eu vou esfregar na cara de vocês. Eu queria falar outra coisa, mas para manter a modéstia e para vocês continuar ao menos tentando querer me ouvir nesse âmbito, eu vou ficar só no esterco. Mas eu queria falar outra coisa. O culto de vocês é como esterco. E eu vou esfregar esse esterco na cara de vocês. Tá lá em Malaquias. Peraí. Mas sacrifício não é coisa boa? Sim ou não, irmãos? Sacrifício não é coisa agradável ao Senhor? Sim ou não? Mas ele está dizendo que tem sacrifício que mais parece esterco. E esterco é profano. O que eu estou querendo dizer? Tem gente prestando culto, tem gente vivendo a obra, mas o Cristo está enxergando como esterco porque está fora da sua vontade. Aí eu te pergunto, você acha que ele vai raptar gente que estão prestando culto como esterco? Detalhe, é a obra de Deus, irmão. Eu não estou dizendo que estão pecando. Eu estou dizendo que estão fazendo a obra. Mas quem foi que colocou na sua cabeça, pelo amor de Deus, que é só fazer a obra e está tudo certo? Quem foi que colocou na sua cabeça que simplesmente pregar, que simplesmente cantar, que simplesmente ensinar, que simplesmente ofertar, que simplesmente dizimar, te faz uma igreja vencedora, sendo qualificada, encontrada, achada como quem vigia para ser raptada na grande tribulação? Quem foi que colocou isso na sua cabeça? Sabe quem foi que colocou na sua cabeça? Aqueles que Jesus disse, no qual os textos, ou o texto que nós lemos, acautelai-vos para que ninguém vos engane. É um evangelho coach, nada contra o coach. Pegue o seu coach e aplique na sua empresa, em gestão empresarial, mas no nome de Jesus, não traga isso para o âmbito da igreja. Por quê? O coach é o Adão Super Saiyajin, se é que você me entende e teve infância. Se eu te falar que Jesus, ele escolheu, entre aspas, um diabo, você vai me chamar de herege ou você vai me dizer igual o César Cavalcante? Me dá o texto. Como eu sei que vocês que estão aqui gostam de estudar, certamente vocês estão dizendo, me dá o texto. João capítulo 6, versículo 69. O contexto é uma palavra dura de Jesus. E os discípulos estavam indo embora. Aí Pedro vai falar para Jesus. Maneira um pouquinho. Tu quer ir com eles?
Aí eu te pergunto, que tipo de mensagem que você carrega? Você carrega aquela mensagem que Deus vai fazer, que Deus vai te dar, que Deus vai abrir, que Deus vai curar? Não é errado. Mas cadê aquela mensagem do Evangelho? Porque o que você tem ouvido e o que você tem ensinado e pregado está fazendo o povo fazer o sinal da cruz para expelir Judas, ou a oração com que eles estão te ensinando a fazer é para vocês estarem prontos para todos os Judas que ele enviar para sentar à mesa? Se eu te falar que um cristão autêntico, amadurecido, ele está dizendo, Senhor, envie todos os Judas possíveis na minha vida. E se você está dizendo sangue de Jesus e misericórdia, deixa eu te falar um negócio. Jesus só foi ao sacrifício porque houve um Judas que teve que o entregá-lo. E se Jesus só foi crucificado, morto, ressuscitado e glorificado, o princípio que alguém entregou. Então para com essa de que você está sofrendo com Cristo e quer ser glorificado, se você está fazendo campanha de oração para colocar Judas para correr. Porque o meu e o seu Cristo, já saiu um já, ó. Já saiu um. Já saiu o outro. Tá vendo como que quando o caldo esquenta, essa turma não suporta ouvir? Não suporta ouvir o que é o Evangelho, porque estão fazendo comichão, criando comichões nas suas orelhas, nos seus ouvidos. Porque estão acostumados com um alimento fast food, com um pré-pronto, rápido. E quando vem o Evangelho, eles não conseguem ouvir. E não culpo eles, não só, mas culpo também quem eles estão ouvindo. Para finalizar, João 6, versículo 69. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivente. Versículo 70. Agora você pega aí um marca-texto, rabisca isso aí, se você quiser imprime e coloca na sua geladeira. Versículo de número 70. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12? E desses 12 que eu escolhi, um é o diabo. Não é o diabo Lúcifer, rei Léo Ben-Shahar. Não é o famoso que muitos conhecem pela caricatura, né? Do chifrinho, do dardinho, do rabinho. Não é desse que ele está falando. O termo grego aqui é adversário. É aquele que se opõe. O texto está dizendo, os 12 que eu escolhi, dentre dos 12, eu escolhi um diabo. Quem é que está dizendo isso, irmão? Rasga isso da sua Bíblia, se você não gosta de ler isso. Não sou eu que estou dizendo. Aí eu te pergunto, o tipo de oração que você faz é para viver o que Cristo viveu? Ou, na verdade, é para fazer o sinal do Pai Nosso, da cruz, da mandinga que for, e expulsar esse Judas? Aí eu te pergunto, você quer que no momento dele raptar a sua igreja, você não é conforme a imagem dele, você acha que ele vai nos levar? Porque vamos colocar níveis aqui, irmãos. Se é um nível de santidade para que a igreja suba, qual é o padrão de vivermos? Porque vamos lá, começando por mim, vamos nos equiparar a Paulo. Na sua segunda carta. Perigo disso, estive nisso, passei fome, passei sede, estive nu, perigo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você que está aqui no Brasil, que tipo de perigo você está vivendo? E se é o tipo de vida, embora moral, que vivemos, para ele nos subir, para que Paulo sofreu tanto? Para no fim, ele sofrer mais do que nós e todo mundo receber igual ele? Jamais, irmãos. Então deixa eu te falar um negócio. Até a forma que se ensina o pré-tribulacionista, o pré-tribulacionismo, que é um rapto antes da grande tribulação, dependendo da forma que se ensina, cria em nós uma irresponsabilidade.
A irresponsabilidade é: faça a obra de Deus. Tudo é obra de Deus. O que eles estão esquecendo? Que nem todos que fazem a obra de Deus vão ser arrebatados. Eu não estou dizendo da vida daqueles que vivem ou que às vezes pecam. Em outras palavras, o que eu estou dizendo? Para ser arrebatado antes da grande tribulação, não basta fazer a obra de Deus, conforme muitos pregam por aí. Vai para o culto, dá oferta, vai para os ensaios, vai para a célula, vai para as reuniões. Simplesmente. Te mostrei textos de Mateus 7. Agora, está preparado? E finalizo. Apocalipse, capítulo de número 3. Eu posso dizer que nós demos apenas uma introdução. Apocalipse, capítulo de número 3. Os irmãos que chegaram agora, essa aula está sendo gravada. Nós vamos editar, nós vamos lançar no Drive e nós vamos disponibilizar por 3 dias para os irmãos. Nosso intuito aqui não é dinheiro, é que você conheça. Mas também vocês precisam fazer um esforço para conhecer. Ok? 3 dias aí. Depois que eu lançar ainda o link. Tá? Garcia, eu vi agora, posso ver de novo? Pode. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 7. E ao anjo da igreja. Apocalipse 3:10. Para quem é essa palavra? É para a igreja, sim ou não? Essa palavra é para a igreja, sim ou não? Tá. Versículo de número 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu guardarei da hora da tentação, como há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Peraí. Dizer que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação é fácil. O difícil está entender esse texto. Ele está dizendo que existe uma condição para ser arrebatado. Qual é a condição? Guardar a palavra da perseverança ou da paciência. A pergunta é: vocês sabem o que é a palavra da perseverança? Vocês conhecem o que Cristo quis dizer para João escrever à igreja de Filadélfia? O que é a palavra da perseverança? Tá vendo? Se você não conhece nem a palavra da perseverança, já ficou um pouquinho difícil de ser poupado. Por que eu estou falando isso? Porque o texto diz: guardarei da quem guardar a. Então, para que você possa ser guardado da, você precisa guardar a. Então, para você subir antes da grande tribulação, você precisa guardar a. A pergunta é: o que era a para mim ser guardado da? Se eu não sei, irmão, ficou difícil. Mas espera aí. Todos aqui vão guardar a palavra da paciência? Por quê? Porque o versículo de número 12 diz assim, ó, a quem vencer. Em outras palavras, a quem guardar. A quem? Tá vendo que isso é limitado? Não é coletivo? Espera aí. Quer dizer, então, que da igreja já é igreja. Ok? Mas você consegue entender que ele está colocando condição para buscar os que são da igreja? Vocês estão me entendendo ou não? Olha o texto. O versículo 7. Ao anjo da igreja. Então, ao anjo da igreja, essa turma já é igreja. Se é igreja dentro do pensamento pré-tribulacionista, só ser igreja já é o suficiente para ser arrebatado antes da grande tribulação. Mas Jesus está colocando condição. São aqueles que estão
e fazem parte da igreja, mas que vivem guardando a. Estes que guardam a, os guardarei da. Se guardarei da, o que nós subentendemos? Vou tirar. A pergunta é, quem ficou? Deixou de ser igreja? Quem ficou? Deixou de ser salvo? Isso nós vamos responder, mas não é hoje não. É na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro. Deus os abençoe, em nome de Jesus.